Olá, meus amigos, novamente cá estamos. Vamos para a parte 2 da das nossas aulas sobre radiografia normal do pulmão. Claro que a gente compara um pouquinho com alguns achados anormais, faz parte da, da brincadeira, né? Por assim dizer. Mas a ideia aqui é que vocês entendam e vejam como seria um padrão de normalidade, tá ok? Bom, esse abecedário aqui, eu chamo de abecedário porque tem as principais estruturas que eu gostaria demais que vocês prestassem atenção, tentassem memorizar, porque é, é bem importante para a vida dos senhores, tá? O que eu poderia falar um pouquinho aqui? A gente tem um PA, né, como está propriamente dito, está inspirado, que é o ideal, tá? E nós temos a densidade pulmonar. Vejam que os pulmões eles são radiolúcidos, são escuros em relação aqui a gente tem o úmero, né, a escápula, clavícula, tecidos moles, né, a linha da pele aqui, tá? Então percebam que quando a gente pensa nas partes moles ou partes blandas e compara com o que é pulmão, tá? Vejam como é mais escuro do que os tecidos moles em si, a linha da pele, tá? Também aqui a gente tem a silhueta mamária, vejam só, né? Como a gente já discutiu no nosso chat, a silhueta mamária presente, a gente acaba sempre se expressando dessa forma se a gente não tiver informação sobre o sexo ou gênero do paciente, tá? Então, nós temos também algo que sempre eu recebo, né? Você tem que perceber que o pulmão ele é cheio vejo que parecem riscos, né? Ranhuras, né? São relativos a vasos, a brônquios, bronquíolos, né? Então, o pulmão normal em si, ele está sempre cheio, né? Então, aqui, ó, na letra K, nós temos o hilo pulmonar. Veja, o hilo esquerdo mais alto que o direito, tá? E essa densidade aqui, eu recebo muitas radiografias com pessoas me mandando, né? Perguntando, essas linhas é normal, normal, é isso mesmo, tá? Nós temos aqui também, ó, o número I, que é de extrema importância, o botão aórtico, o famoso botão aórtico, corresponde ao arco aórtico, tá? Só que nós chamamos aqui na radiografia de botão aórtico, tá? Isso também não deve sair da mente dos senhores, tá bom? Nós temos aqui o contorno cardíaco ou silhueta cardíaca, tá? Então aqui nós temos o lado direito, tá? E aqui lado esquerdo. Então, ventrículo esquerdo, aurícula ou átrio direito. E o ventrículo direito, ele está para-external. O externo está aqui, tá? E ele está para-external, tá? O VD, ele fica praticamente ancorado, encostado atrás do externo, tá? Outro detalhe importante, né? Aqui estão as clavículas, olha só, tá vendo? As clavículas, tá? Nós temos aqui, ó, as apófises espinosas de cada vértebra. Então, quando a gente avalia sempre uma radiografia de tórax, olhando aqui para o padrão da coluna, a gente consegue enxergar os discos intervertebrais, tá? Mesmo que, por exemplo, aqui no mediastino a gente vê com menos detalhe, mas ainda assim é possível visualizar as vértebras, né, os discos. Isso também é um reflexo da qualidade. Então, a gente fala que a radiografia está bem penetrada, que a energia utilizada foi adequada, tá? E também é um fator. Falando novamente da escápula, sempre que a gente falar no AP, tá? Em AP, ou aliás em PA, a gente vai ter as escápulas fora dos campos pulmonares, porque elas dentro do campo pulmonar, elas podem mimetizar ou fazer com que vocês pensem que existe uma pneumonia, por exemplo, que está mais denso, o pulmão está mais branco. Então, o padrão de escuro seria esse. Se tiver mais escuro que isso, a gente pode pensar em alguns fatores, por exemplo, a DPOC deixa mais escuro, tá? Então, outro detalhe aqui, ó, arcos costais posteriores, olha só,
Esses são os posteriores, tá vendo? Posteriores, tá? E os arcos anteriores aqui, ó, tá vendo? Aqui, tá? Até a letra D é um arco anterior. Então, percebam que o posterior, ele parece que ele é horizontal, né? E o anterior, ele é mais verticalizado, tá? Então, isso também deve servir de dica para os senhores, tá? Então, vejam aqui, ó, esse vértice que é formado aqui pela caixa torácica, aqui a região esplênica, tá? O estômago está aqui, ó, lema da bulha gástrica, né? Letra E, bulha gástrica. Então, nós temos essa linha como um todo, vejam que é uma diferença de densidade, né? Aqui está mais radiodenso, aqui radiolúcido, tá? Aqui pulmão, e aqui nós temos estômago, o baço, tá? Flexura esplênica. Então, essa linha aqui, que vocês estão vendo, é o que nós atribuímos como nome de M diafragma, nesse caso aqui, esquerdo, tá? Aqui do outro lado, M diafragma direito, tá? Relativo ao órgão aqui que está presente nessa sobreposição, a gente confirma para vocês que seria o fígado, tá? Então, aqui é o hemidiafragma direito, ou também vocês podem ver como hemicúpulas diafragmáticas direita e esquerda, tá? Isso não pode, os senhores não podem se esquecer disso, tá? Então, esse V, esse vértice aqui que forma, nós chamamos de seio costofrênico, tá? Seio costofrênico. Então, o normal é que ele seja assim mesmo, pontiagudo, agudizado, né? Nós consigamos enxergar ar, né, para posterior, à vista do que a gente viu lá no perfil, tá? Aqui também, ó, vejam que é a mesma situação, ó, tá? Seio costofrênico. 2, temos o direito e o esquerdo, ok? Também temos aqui, ó, o seio cardiofrênico, que aí seria relação da parede cardíaca com a estrutura hemicúpula diafragmática. Seio cardiofrênico, nós temos também aqui no lado esquerdo e também no lado direito. Mas, sempre de antemão, a gente vai usar muito o termo seio costofrênico, porque mudanças no padrão do seio Mudanças no padrão do seio costofrênico nos levam a pensar em algumas doenças. Então, a gente vai conversar bastante sobre isso. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá. Alguns contornos relacionados ao mediastino eu gosto sempre de citar. Então, por exemplo, vocês estão vendo essa área mais escura daqui para cá? Né? Tá vendo? Mais escura e ela continua aqui. Né? Isso aqui é a traqueia, tá? A traqueia, tá bom? Ah, logo aqui, seguindo a seta azul, nós temos o tronco venoso bracocefálico direito e a veia cava superior. Tá? Então, vejam aqui ó, a área relacionada a onde vai estar, né, todas essas estruturas. Tá? Como eu já falei, a aurícula direita, tá? Tá aqui. Vejam como a densidade desse pulmão já muda um pouco, né? A gente tem uma maior densidade aqui na base, você vê que isso é bilateral, mas esse paciente também possui mamas, tá? A silhueta mamária está presente. Então, não confundam as mamas com uma densidade anômala, porque se foge desse padrão de escuro, tá? A gente vai estar pensando em doença. Então, a gente tem que ficar sempre esperto com isso, tá? A gente tem aqui, nessa porção mais superior, a artéria subclávia esquerda, a aorta, né, tratando do botão aórtico, rama esquerda da artéria pulmonar, tá? E aqui a rama direita da artéria pulmonar, tá? Tronco da artéria pulmonar e ventrículo esquerdo, como a gente já conversou. Vejam, silhueta mamária, né, aqui também, né? Então, tá densa a base. Muitas vezes você pensa, mas não era para estar assim? Era para estar assim. Mas a gente tem as mamas se sobrepondo. Então, isso é sempre um padrão que deve ser pensado, que deve ser sempre avaliado. A silhueta mamária está presente, então ela eleva a densidade, porque tudo se sobrepõe. Não se esqueçam, tá? Então, lembrando aqui, ó, traqueia,
apófise transversa aqui, ó, tá vendo? Os discos intervertebrais, aqui tem uma vértebra, um disco, uma vértebra, um disco. As clavículas, também aqui, ó, tá vendo? E a articulação externo-clavicular, tá bom? As escápulas, tá fora do campo pulmonar, sempre peguem o hábito de avaliar. Sombra cardíaca ou a silhueta cardíaca em perfeita harmonia. A gente consegue ver os contornos cardíacos, olha só, os contornos. Tá? Lembrando, hemicúpula diafragmática direita mais alta que a esquerda. Tá? É uma regra? Olha, pela anatomia nós sabemos que sim, é para ser. Tá? A hemicúpula diafragmática direita ela está mais alta, o fígado está mais alto, tá bom? Mas pode ser que a gente encontre, até mesmo tem padrões de doença que a gente encontre essa linha meio que reta, né? Encontre um padrão bem homogêneo aqui, tá? Pode ser que não esteja mais alto. Então, uma representação dos lobos para vocês, né? No caso do direito, superior, médio e inferior. Aqui uma vista no perfil, né? Do superior, do médio e inferior. Não se esqueçam, gente, que isso aqui é muito importante. O lobo médio, tá? Quando a gente pensar no pulmão direito, a gente está falando do pulmão direito especificamente, né, que é o que possui o lobo médio. O lobo médio ele tem uma relação para anterior, né? Então a gente não tem, por exemplo, se nós estivermos suspeitando de uma infecção ou algum acometimento do lobo médio, a gente não espera comprometimento da porção posterior, porque o superior é posterior também e o inferior é posterior. Agora o lobo médio em si, ele é anterior. Tá? Então, isso tem que ficar bem claro na mente de vocês, tá? Porque muitas vezes você tem acometimentos no lobo médio e não tem no lobo superior e inferior, tá? Pensando no esquerdo, nós não temos, né, são dois segmentos, superior e inferior, só que nós temos uma divisão, tá, que nós chamamos de língula, tá, o segmento lingular, que eu vou explicar um pouquinho quando a gente for ter a aula dos sinais radiológicos, não percam, mas ele teria basicamente o mesmo, não digo tamanho, né, mas seria uma relação como o lobo médio tem em relação ao pulmão direito, só que no pulmão direito a gente tem as cisuras dividindo bonitinho. No esquerdo a gente não tem, só temos a fissura, a cisura oblíqua, né? E não temos a transversa. Então aqui para vocês terem, né, a gente tem o lobo esquerdo, né, o pulmão esquerdo, o lobo superior e inferior, né, percebam aqui ó, o seio costofrênico, né, você vê como é profunda, né, como ele vai mais para inferior aqui, tá? Então, dois lobos, né? Quando a gente pensa no direito, a gente tem superior, médio e inferior, tá? E a gente tem aqui, ó, a fissura oblíqua, tá? Passando e dividindo aí esse pulmão, tá? Então, a cisura oblíqua do pulmão direito a gente consegue ver através da sobreposição, tá? Então, a cisura oblíqua do pulmão direito, vejam aqui, ó, tá vendo? Tá? Ela é mais alta do que a do pulmão esquerdo. Tá? Lembram? O fígado acaba fazendo esse pulmão direito ser um pouco mais alto do que o esquerdo. Então, a fissura oblíqua do pulmão direito e a fissura oblíqua do pulmão esquerdo, mesmo a gente estando falando de um mesmo pensando na sobreposição. Não se esqueçam das avaliações do perfil. Né? Nós temos aqui ó, a área cardíaca, espaço retroesternal escuro, como é para ser, espaço retrocardíaco escuro também, e as vértebras mais radiodensas de maneira superior, né? Conforme a gente vai descendo, elas vão ficando lúcidas, né? Mais escuras, tá? Então normal, tá? Tranquilo. Então a gente tem a cisura menor, né, no pulmão direito, que está mais ou menos na altura da quarta costela anterior. Tá? Aqui, ó, ela é um pouco difícil da gente observar, tá? Mas ela tá aqui, ó,
presente. Aqui ficou até mais bonitinha de ver, né? E cisura menor no pulmão direito, tá? Nós não temos no esquerdo porque nós não temos o lobo médio, né, no esquerdo, como vocês anatomicamente sabem. Olha, é um pouco difícil da gente fazer a visualização, né? Principalmente vocês que estão começando, olha só, aqui, né? Olha só, para vocês que estão começando, tá? Mas em um evento de doença, o paciente está doente, a gente pensaria nisso sim. A gente conseguiria inclusive delimitar bem, porque muitas vezes essas cisuras elas servem de até barreiras de proteção para que a infecção não passe ao outro pulmão, tá? E a gente vê sinais claros na radiografia e na tomografia disso. Então, representações gráficas em PA, então deixo para que vocês estudem bem, comparem, né? Nós temos aqui sem desenhar e desenhando para que vocês tentem enxergar, para que vocês não se percam, tá? Olha os hilos esquerdo e direito, né? Lembrando que eu comentei, né? Geralmente o hilo esquerdo um pouco mais alto que o direito, tá? Aquilo que eu comentei para você, né? Os vasos pulmonares parecem ramos, né? Galhos de árvore, os seios costofrênicos, os seios cardiofrênicos, a bolha gástrica, né, e o ângulo esplênico do cólon, que a gente já tinha conversado sobre isso, que parece alto, né, nossa, mas chega quase lá perto, né, do ventrículo esquerdo, para vocês verem. Tá? Ó, essa radiografia vem identificada com a lateralidade, tá, com L. Geralmente elas vêm com uma lateralidade só para vocês se localizarem, mas a gente já conversou. Né? Então, direita do vídeo, esquerda do paciente. Esquerda do vídeo, direita do paciente. Tá? Arco costal anterior. Vê que ele desce aqui. Né? Anterior. Tá? Na verdade, a gente tem essa representação mostra ele posterior e a curva para anterior. Nós temos aqui a clavícula, é a omoplata, fora do campo pulmonar, como a gente já conversou. Coluna dorsal também, ela deve ser visualizada. Músculo esternocleidomastoide, tá? Então, vejam aqui, ó, a gente tem uma radiografia de certa forma normal, tá? A gente tem uma localização aqui, né, de lateralidade, mas nítido, né, o VE aqui, né, o ventrículo esquerdo, então né, a gente já conversou bem sobre isso, já estão localizados. Então, de maneira geral, a gente pode ver a traqueia, temos aqui apófise espinosa, a gente tem espaço intervertebral, né, entre uma vértebra e outra, né, que estão os discos, a gente consegue ver em torno até mesmo por trás da área cardíaca, né, esse espaço, nos garantindo que essa radiografia foi bem penetrada, tá? Foi bem penetrada, então isso acaba sendo interessante. Silhueta mamária presente. Ah, quando a gente fala no arcabouço ósseo íntegro, né, que também é uma avaliação que os senhores devem fazer, a gente sempre confere, né, os arcos para ver se não há fratura, a escápula, né, em topografia e com aspecto, a escápula não, a clavícula em topografia e aspecto normal, a escápula aqui, ó, fora dos campos pulmonares, né, olha só elas aqui. Né? E a área pulmonar, vejam só, aqueles vasos que eu comentei para vocês, que sempre estão presentes, o hilo pulmonar, né, o direito e o esquerdo, e esses vasos que acompanham. Muitas vezes geram dúvida, oh, mas está normal? Está normal sim. Foi aquilo que a gente conversou. Percebam que a gente tem uma densidade elevada da mama, olha só, né, por conta da superposição mamária. Olha o seio costofrênico como está íntegro, né, olha só. Perfeito, né? Escuro, é para ser assim. A hemicúpula diafragmática, a direita mais alta que a esquerda. A gente tem a bolha gástrica, nos garantindo mais ainda que é um PA. A silhueta cardíaca, contornos perfeitos. Né? Então, um exame que atende todas as especificações técnicas. Todo o pulmão está contemplado, né? As estruturas pulmonares todas, não está faltando nada. Então, essa radiografia está com padrão ideal, adequado. Que a gente tem o botão aórtico, arco costal posterior, arco costal anterior, tá? Anterior. Isso é interessante porque quando a gente vai falar de qualidade técnica, a gente tem que aprender
a contar, tá? A pensar nisso. Ah, professor, aqui essa área, né? Parece, será que não é uma fratura e tal? Vocês lembram que também nós temos as apófises transversas, né? Então, o que vocês estão vendo aqui é uma sobreposição só, tá? É uma sobreposição da apófise transversa até a própria clavícula, né? E o arco em si. Então, cuidado, nem tudo que reluz é ouro, tá? Então, muitas vezes vocês vão se ater a padrões que são normais e vão pensar em doença, mas sempre se questionem também com relação à clínica do paciente, tá? Então aqui a gente tem um PA e um perfil, exames adequados, né? Então, como a gente conversou a respeito da normalidade do outro, olha só, a gente olhando para o arcabouço ósseo, né? Então, clavículas, a omoplata, né? Os arcos costais, a coluna dorsal íntegros, ah, arcos costais posteriores, arcos costais anteriores, vejam só. Né? Sempre façam essa avaliação, os anteriores e os posteriores. Só, né? Olha só, a hemicúpula diafragmática esquerda, seio costofrênico esquerdo, hemicúpula diafragmática direita, seio costofrênico direito, tá? Densidade radiológica normal, tá? Pulmão radiolúcido, tá? Percebam que não é aquele escuro, né? Mas densidade radiológica normal. Vejam que em todo ele a gente percebe essa radiolucidez, né? A gente pensando aqui nos hilos pulmonares e nos vasos que partem do hilo, olha só, com padrão de normalidade. Então, muitas vezes vocês se confundem achando que tem doença e na verdade não tem. A área cardíaca perfeitamente visualizada, né? Ventrículo esquerdo, ventrículo direito. A gente tem o botão aórtico aqui, tá? E a traqueia passando e bifurcando nessa altura aqui, ó, tá? Com relação ao perfil, a gente vê a linha da pele, o externo está muito mais visível aqui, né, do que nos outros. O espaço retroesternal escuro, tá? A área cardíaca, tá? A gente tem a traqueia aqui, a gente tem a omoplata aqui, tá? E as vértebras, os espaços intervertebrais, como a gente já conversou, hemicúpula diafragmática direita, relativa ao fígado, ela é mais alta, hemicúpula diafragmática esquerda, relativa a baço, estômago e flexura esplênica do colo. Tá? Percebam que ficou mais escuro, mais radiodenso aqui. Aí vocês pensariam, não sei o que eu estou frente. Você fala, nossa, mas será que não tem alguma coisa aí? Na verdade, você tem que pensar, ó, que é aqui, ó, arco, aí você tem fígado, aí você tem baço. Aqui você vai ter os três, né? Você tem arco, você tem o fígado, você tem baço, né? Na mesma altura. Então, esse seio ele pode parecer doente, né? Olha, mas não deveria estar escuro como a gente está vendo aqui. Deveria. Pode parecer doente, mas na verdade é só uma sobreposição. Então, você sempre tem que ter em mente essas particularidades. Aqui no PA, tranquilo, né? Olha só, a gente vê perfeitamente ambos, né? Aqui parece que está agudizado, mas na verdade é apenas uma sobreposição, tá? Então, eu sempre chamo a atenção dos senhores para esse tipo de, de particularidade, tá bom? Então, lembrando aqui, ó, traqueia, a gente tem brônquio, né, um pouco mais inferior também brônquio, a região do hilo. O espaço retrocardíaco também escuro, tá, como é para ser, tá bom? Apesar da sobreposição. Então aqui, ó, normal, aqui também é normal, apenas a gente tem a sobreposição do fígado, tá? A área cardíaca normal, tá? Bom, pessoal, eu vou dividir esse vídeo porque ele já está com alguns minutos, tá? E a gente fala um pouquinho já dos critérios de qualidade técnica. Um abraço.